minha mãe, minha rainha, eu sou teu e tu és minha. Minha mãe, minha rainha, eu sou teu e tu és minha mãe, minha rainha, és minha mãe, minha rainha. Bom dia a todos, sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao nosso encontro com a Mãe da Misericórdia de hoje. Hoje, sábado, dia 13 de março de 2021, estamos terminando a terceira semana do tempo da Quaresma. Hoje, a Igreja também celebra, festeja com alegria o 8º aniversário da eleição do nosso Papa Francisco. Há 8 anos atrás, ele assumia a missão de substituir Pedro à frente da nossa igreja, conduzindo ela segundo aquilo que Cristo nos ensinou. Por isso, louvado seja Deus e louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e também a sua amadíssima Mãe. Para sempre sejam louvados. Vamos dar início ao nosso momento de oração, reflexão e partilha da Palavra de Deus, nos unindo através da Santíssima Trindade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Peçamos que o Espírito Santo venha sobre nós, conduza as nossas ações, mas hoje, neste dia especial, que ele também esteja sempre presente na vida do nosso amado Papa, o nosso chefe, o nosso pastor que nos conduz sobre verdes pastagens, o nosso pastor que tem o dever, a missão de não deixar que as suas ovelhas, que os filhos de Deus se percam. Por isso, rezemos juntos. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do coração imaculado de Maria, vossa amadíssima esposa. Amém. O Evangelho deste sábado nos traz o relato de Lucas, capítulo 18, versículos de 9 a 14, onde nós vemos Jesus contando uma parábola aos seus discípulos, aos seus seguidores, relatando e ensinando como deve estar o nosso coração quando nos colocamos em oração, quando nos colocamos em sintonia com Deus. Vamos juntos ouvir com muita atenção o Evangelho de hoje. Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Para alguns que confiavam na sua própria justiça e desprezavam os outros, Jesus contou esta parábola. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu, o outro publicano. O fariseu de pé orava assim em seu íntimo: Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros ladrões, desonestos, adúlteros, nem como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e pago o dízimo de toda a minha renda. O publicano, porém, ficou à distância e nem se atrevia a levantar os olhos para o céu, mas batia no peito dizendo: Meu Deus, tem compaixão de mim, que sou pecador. Eu vos digo, este último voltou para casa justificado, mas o outro não, pois quem se exalta será humilhado e quem se humilha será exaltado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O Evangelho de hoje nos mostra com clareza qual é o pensamento que Jesus tem a respeito da nossa oração. E não somente no que se relaciona ao nosso vínculo com os outros, mas sim especialmente diante do nosso vínculo com Deus, que nos conhece mais do que a nós mesmos. Jesus conta esta parábola
para deixar claro àqueles que estavam ali ouvindo que a humildade sempre tem que estar presente na vida do cristão, até mesmo no seu momento de oração, de intimidade com Deus, quando ele está ali em silêncio, em pensamento, conversando com Deus. Vemos aqui a situação do publicano e do fariseu. Jesus muitas vezes se refere aos fariseus até pelo fato da hipocrisia com que eles viviam. E mais uma vez usa a atitude dos fariseus para explanar aqui a falta de humildade, a falsidade no se proclamar fiel a Deus, no se proclamar cristãos naquela época. O fariseu, até no momento de rezar, ele quer se colocar como melhor do que os outros. Ele se coloca como o mais importante, ele se coloca como o que tem mais força na oração, ele se coloca como o que tem mais exemplos a ser seguido. Aqui, neste evangelho, Jesus nos diz que o fariseu em pé rezava em seu íntimo, e o cobrador de impostos, porém, ficou à distância e nem se atrevia a levantar os olhos para os céus. Quer dizer, ele reconhecia a sua situação de pecado, a sua situação de miséria diante do amor de Deus, por estar vivendo e praticando coisas que são ruins, coisas que são contrárias ao que Jesus vem nos ensinar. O publicano também era os cobradores de impostos, e os cobradores de impostos eram tidos pela religião como pessoas ruins e que abusavam e oprimiam principalmente os mais pobres, os mais necessitados daquela época. Então este cobrador de impostos, este publicano, que foi até o templo rezar para Deus, se colocou de maneira humilde e, de certa forma, ali fez um ato de contrição. Pediu perdão, pediu a misericórdia de Deus sobre as suas ações, reconhecendo que aquilo que ele realizava não era de agrado a Deus. E no entanto, o fariseu se colocou se elogiando, se autoestimando ali diante de Deus, dizendo que agradecendo porque não era como os outros homens, não era ladrão, não era desonesto e não era adúltero, e também não era nem como aquele cobrador de impostos. Quer dizer que o cobrador de impostos, ele tinha aquela pessoa como inferior a ele. E Jesus veio nos trazer completamente o contrário disso tudo. Jesus veio nos trazer a igualdade, veio nos trazer a paz e o amor com que devemos ser tratados e tratar também os nossos irmãos. Então, peçamos sempre a intercessão de nossa mãe, Maria, a nossa mãe da misericórdia, para que através do seu poder intercessor de mãe, junto ao Pai que nos ama, junto ao Pai que nos criou, ela sempre nos conduza pelos caminhos corretos, pelos caminhos da humildade, pelos caminhos da obediência e pelos caminhos também do arrependimento dos nossos pecados. Que consigamos sair da vida parecida com a dos fariseus e passamos a viver realmente uma vida cristã de acordo com aquilo que Cristo veio testemunhar, veio nos revelar em referência ao que Deus espera dos seus filhos. Irmãos e irmãs, rezemos juntos agora a oração que Santa Faustina Kowalska compôs à Mãe da Misericórdia. Maria, minha Mãe e Senhora, entrego-vos a minha alma e o meu corpo, a minha vida e a minha morte, e tudo o que vier depois dela. Deposito tudo em vossas mãos, ó minha Mãe.
cobri a minha alma com o vosso manto virginal e concedei-me a graça da pureza do coração, da alma e do corpo. Defendei-me com o vosso poder de todos os inimigos, especialmente daqueles que escondem a própria maldade com a máscara da virtude. Ó lindo lírio, vós sois para mim o espelho, ó minha mãe. Amém. Irmãos e irmãs, agradecemos a sua companhia, agradecemos a sua perseverança de estar junto conosco todas as manhãs, vivenciando o nosso encontro com a Mãe da Misericórdia. Obrigado a todos. Não esqueçam de curtir a nossa página, deixar o seu like e também de compartilhar nas suas redes sociais, nos seus grupos de amigos e familiares, o nosso canal no YouTube, Devotos de Santa Luzia, e também no Facebook. Fiquem todos com Deus e que, por intercessão de nossa Mãe Maria, a Mãe da Misericórdia, Deus conceda as suas bênçãos sobre nós, hoje e sempre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Mãe da Misericórdia, Mãe da Misericórdia, Mãe da Misericórdia, alcança de teu Filho as bênçãos para todos nós. Mãe da Misericórdia, Mãe da Misericórdia, Mãe da Misericórdia, Mãe da